Quero saudar os amados irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, queridos? Que bom poder estarmos de volta na casa do nosso Deus, dando continuidade assim ao estudo que nós estamos trabalhando já há umas 3 semanas, né, se eu não estou enganado, umas 3 semanas mais ou menos, sobre o tema soberana vocação. Eu peço a você que abra, por favor, a sua Bíblia lá no texto que temos usado como base para o nosso estudo. Que texto é esse? Vou fazer uma pergunta para vocês. Está ali já? Não, legal. Filipenses, capítulo 3, versículo 14. É o texto básico e vamos fazer essa leitura juntos. Filipenses, capítulo 3, apenas o versículo 14, depois nós vamos para outro livro. Amém? Vamos ler juntos? Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém, queridos? Prossigo, né? Como temos falado aqui, e algumas coisinhas eu preciso voltar para a gente assimilar bem o nosso estudo, é a ideia de ação constante, né? E é isso que Paulo fala aqui aos Filipenses. Ele não para, ele continua para o alvo. Alvo esse que nós entendemos ser a nossa coroação, a nossa vida eterna. Enquanto estamos sobre essa terra, nós prosseguimos ali em busca desse prêmio da soberana vocação. Vocação, né? Talvez você não esteja acompanhando a gente, e também quero deixar um abraço para você que nos acompanha pela transmissão, mas talvez tenhamos pessoas que não estão acompanhando assim o estudo de uma forma direta. Vocação, né, no seu original, é a disposição natural que uma pessoa tem, uma habilidade que uma pessoa tem, muito parecido com o dom que a pessoa tem, seja para trabalhar, exercer uma profissão, seja de algum conceito que a pessoa tem, uma pessoa bondosa, amorosa, hospitaleira, tudo isso aí tem a ver com a vocação. Algumas pessoas trazem a ideia de vocação, quando se pensa em vocação, apenas para o ministério da palavra, para missões, né, que é o que nós estamos falando nesses últimos tempos, que tem a ver também. Mas a soberana vocação, ela vai além, porque ela não está preocupada apenas com ministros, com pastores, com missionários, não. Soberana vocação é aquela missão que o Senhor entrega em nossas mãos, aquilo que Ele espera de nós. Nos 2 últimos estudos que nós já trabalhamos aqui com os irmãos, nós falamos um pouquinho daquilo que Deus quer para nós, aquilo que Deus espera em nós, como servos e servas do Senhor. Vale lembrar que quando Jesus veio a esse mundo, a sua ação principal, a sua finalidade central foi morrer pelos nossos pecados. Mas em sua caminhada também, Jesus buscou ensinar e fortalecer os discípulos e nos deixar testemunhos de como Jesus operou, para que nós também pudéssemos fortalecer os nossos pés na nossa caminhada enquanto estamos aqui sobre a terra, enquanto estamos vivendo sobre esta terra. E aí tem algumas implicações diretas a nós, como vimos, né? Na primeira aplicação aqui foi nos tornarmos íntimos de Deus. Nós precisamos nos tornar íntimos de Deus, é uma questão pessoal, cada um de nós nós precisamos nos achegarmos mais a Deus, temendo a Deus, buscando a Deus e servindo a Deus. Terminamos na semana passada sobre a aceleração do crescimento espiritual. O crente precisa crescer na fé, ele não pode ficar estagnado na fé, ele tem que avançar, preparado para pertencer a Deus, porque nós fomos e somos separados para a honra e glória do Senhor, e com tudo isso nos tornarmos maduros também diante do Senhor. Hoje, eu vou começar aqui, nós não vamos terminar essa parte 3 hoje, vamos só começar hoje. Eu já quero começar a pensar com os irmãos sobre aquilo que agora Deus quer em nós, ou o que Deus quer provocar em nós na vida de outras pessoas. Aquilo que Deus espera que sejamos agora na vida ou para a vida de outras pessoas. Tá? É o que eu quero pensar com vocês. E essa terceira vocação aqui, eu intitulei ela como capacitar outros cristãos. E eu lhe convido para a leitura lá em João, Evangelho, capítulo 21. Vamos ver o que Jesus quer, o que
Ele ensinou para Pedro e o que ele nos ensina, que ele quer que nós façamos e sejamos na vida de outras pessoas. João, Evangelho, capítulo 21, versículo 15 e 17. O texto vai dizer assim: depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreie as minhas ovelhas. Pela terceira vez lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Amém, queridos? Uma pergunta eu faço para vocês, meus irmãos. Quando uma pessoa se converte, é tudo que a pessoa precisa para que ele chegue no ápice da sua coroação? Eu pergunto para vocês, no entendimento de vocês. Sim ou não? Não? Deixa eu explicar para vocês aqui. A conversão, quando nós aceitamos a Jesus, quando nós decidimos aceitar a Jesus como nosso único e suficiente Salvador, é um ato que nos outorga a salvação, sim. O trabalhar no dia a dia, o processo de santificação, faz parte da glorificação. Por que eu digo isso? É muito claro para nós, lá em Lucas, não precisa abrir, capítulo 23, 39 a 43, já falamos aqui em um estudo um tempo atrás, vai falar sobre o ladrão que estava na cruz ao lado de Jesus. Aquele ladrão teve tempo de ser discipulado? Eu pergunto a vocês. Ele teve tempo de atestar a fé dele em Jesus? Teve ou não teve? Não teve. Mas o que é que Jesus diz para ele? Hoje mesmo você vai estar comigo aonde? No paraíso. Ele não teve EBD, ele não teve escola bíblica dominical, ele não teve nada disso, ele teve um encontro com Jesus que lhe outorgou a salvação. Quando, às vezes, pelo ofício pastoral, nós vamos, às vezes, em visitas médicas, onde as pessoas estão praticamente no estágio, pela medicina, no estágio terminal. E às vezes, chega a ser impactante, né? Que, às vezes, quando tem um familiar que já é convertido e sabe que a pessoa que está ali não é convertida, aí fica, né, naquela ânsia: pastor, o senhor precisa ir lá, o senhor precisa ir lá. Porque a preocupação daquele familiar é que a nossa ida lá, não só nós pastores, e essa é a nossa ideia, daquela pessoa aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Eu pergunto para vocês, ela vai ter tempo de ir para a escola bíblica dominical? Vai ter tempo de se batizar? Então essa palavra aqui, irmãos, esse contexto aqui é para nós. A nossa pós-conversão, nós entramos no processo de santificação. Processo esse que às vezes, sabe Deus quanto tempo de vida Ele nos permite sobre a terra, mas é um processo que o Senhor abre para nós. Mas nesse processo, irmãos, desde o processo de conversão, o Senhor se encarrega de colocar pessoas, seres mortais, seres humanos ao nosso lado. Se você pudesse contar hoje, ou se você puder trazer à memória hoje você é um salvo, você é uma salva em Cristo Jesus. Mas como é que o Evangelho chegou até você? Quem foi que falou de Jesus para você? Quem foi que caminhou com você na sua conversão? Quem foi aquele ombro amigo que esteve ao seu lado? E tem pessoas que fazem parte da nossa história, né, que são os nossos filhos e filhas na fé, que até os dias de hoje caminham conosco. Mas, por certo, alguma pessoa, o Senhor usou alguma pessoa, algum instrumento de bênção na sua vida para estar com você, para te levar a palavra, para caminhar com você, para te levar até o batismo, para te levar à multiplicação.
Deus usou pessoas, irmãos. Os discípulos tiveram ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Jesus, caminhando com eles, andando com eles, estando com ele, irmãos. O próprio Jesus foi essa pessoa que esteve com ele ali, com eles, após o seu chamado, irmãos. E da mesma maneira que é a tese que nós estamos trabalhando aqui, essa questão de capacitação, a mesma maneira como algumas pessoas foram instrumentos de Deus em nossas vidas, o Senhor também espera que nós sejamos o quê? Instrumentos dele na vida de outras pessoas. De outras pessoas, irmãos. Por isso que nos 2 pontos anteriores, nós falamos sobre uma necessidade que cada um de nós tem, que todos nós temos, de primeiramente nos tornarmos mais íntimos de Deus e depois amadurecer em Deus, para depois a gente começar a fazer o quê, irmão? Ser instrumento na vida de outras pessoas. E isso traz para nós um senso de responsabilidade cristã, irmãos, que todos nós precisamos ter. E isso nos faz pensar até com um pouco mais de seriedade acerca das pessoas que estão ao nosso redor e precisam e dependem da nossa pessoa. Das pessoas que dependem do nosso suporte. Jesus, ele foi intencional em tudo que ele fez. Cada movimento, cada palavra, cada gesto de Jesus foi intencional. E eu destaquei 2 aqui. O primeiro foi a grande comissão. Você não precisa abrir, também não mandei para a turma lá em cima não. Mateus 28, de 18 a 20, que nós conhecemos muito bem, né? Que vai dizer o quê? Portanto, a grande comissão. Ide, fazer o quê? Discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É interessante que aqui em Mateus, o Senhor manda ir e pregar para as pessoas que ainda não conhecem a Jesus, que ainda não receberam a Jesus, que ainda não aceitaram a Jesus. Ele manda ir e pregar. Já no texto que nós lemos aqui de João, é ao contrário. O Senhor manda cuidar. E cuidar, sabe de quem? O que nos chama a atenção? Cuidar de ovelhas. Na grande comissão, a ideia é de você pregar para as pessoas que ainda não conhecem, que ainda não aceitaram a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Aqui no texto em que nós lemos, Jesus manda cuidar das ovelhas, das pessoas que já estão, irmãos, no redil do bom pastor. A ideia aqui é de abraçar, de estar com essas pessoas. Aí Jesus começa falando com Pedro. Primeiro Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? Aí a condição de Pedro agir, o condicional aqui, está no amor. Nós falamos isso aqui na questão do servir a Deus. Eu coloquei na semana retrasada, se eu não me engano, nós temos que servir a Deus com alegria e também com amor. E Jesus começa perguntando a Pedro: Pedro, tu me amas? Então, Pedro, em nome do meu amor, pelo amor que você tem à minha pessoa, apacenta os meus cordeiros. Ou seja, é como se Jesus estivesse pedindo uma prova de Pedro, uma prova desse amor, e de contrapartida o Senhor impõe aquilo que ele quer de Pedro. Pedro, se realmente você me ama, então você apacenta primeiro os meus cordeiros, irmãos. Apacenta os meus cordeiros. E ele não para, Jesus continua, né? Ele continua a conversa que ele tem com Pedro ali, e eu vejo que Jesus ele é insistente com Pedro, ele fala com Pedro por 3 vezes, e aí digo eu, pastor Geraldo, não o texto, mas quando ele traz essa ideia de ovelhas, irmãos, e quando ele usa a expressão em amor, se você me ama, você faz isso, é porque eu entendo que o Senhor conhecia e conhece as ovelhas que ele tem, irmãos. E eu entendo assim. Tem ovelha que dá trabalho, irmãos. Tem ovelha que dá trabalho, tem ovelha que é rebelde, tem ovelha que é insubmissa. Tem ovelha que, às vezes, né, bota a gente assim de cabelo em pé. E eu imagino que Jesus, como tudo nele é intencional, eu imagino Jesus falando para Pedro assim: Pedro, pelo amor que você tem a mim,
você olha para essas ovelhas e ama cada uma delas. E quando eu vejo essa expressão de Jesus aqui, eu vejo um Jesus deixando muito claro, irmãos, que cada ovelha do seu rebanho é importante para ele. Ele está falando para as ovelhas, como nós estamos falando agora para a igreja, a preocupação que nós temos de cuidar para os que estão ao nosso redor. As ovelhas não eram de Pedro, irmãos. As ovelhas não são nossas. As ovelhas são do Senhor. E ele usa, é interessante que, tanto no versículo 15, 16 e 17, Jesus usa o artigo definido. Apacenta os meus cordeiros. Apacenta as minhas ovelhas. Pastorei as minhas ovelhas. Jesus não fala para Pedro, Pedro, vai na igreja de Laodiceia, apacenta os membros lá de Laodiceia, vai na igreja de Filadélfia, apacenta a igreja lá de Filadélfia, os irmãos que estão lá. Não, ele não fala isso. Jesus fala as minhas, um sentimento de posse, né? São meus. Responsabilidade é nossa, de cada um de nós. Lá em 1 Pedro Epístola, capítulo 5, versículo 2, ele vai dizer assim: pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade. É lógico que aqui, o contexto aqui da Epístola de Pedro, vai falar sobre os deveres do ministério. Mas isso não é um dever diretamente de um pastor. Esse é um compromisso que a igreja precisa ter com as ovelhas de Jesus. É bem verdade que a prestação de conta, quem vai dar é o pastor. Mas esse caminhar, irmãos, esse estar junto, esse capacitar, em muito vai depender da própria igreja. Da própria igreja. O pastor nem sempre vai poder estar inserido no contexto onde os irmãos estão. Nem sempre o pastor vai poder estar na roda onde os irmãos estão reunidos. Nem sempre. E quem é que vai ter que falar, irmãos? A igreja do Senhor. A soberana vocação, os vocacionados do Senhor, que somos nós. Veja outro ponto, irmãos, que eu faço um destaque aqui também. No contexto aqui, o Senhor faz distinção entre cordeiro e ovelha. E Ele também faz distinção entre apacentar e pastor, o cuidar, o guiar, o vigiar. Isso é pastorear, irmãos. O cuidado para que essas pessoas não caiam. E aí o cuidado aqui para a ovelha já crescida é tanto que ela continue se alimentando daquilo que há de melhor, que é a palavra de Deus, mas que o pastor continue também orientando ela no caminho em que ela deve andar, irmãos. Isso é responsabilidade nossa, como eu disse. A questão da vocação não é só para a questão pastoral. A soberana vocação é nossa, é isso que Deus quer em nós, irmãos. Aí a pergunta que fica: que tipo de nutriente espiritual? A pergunta que fica é uma pergunta retórica. Que tipo de nutriente espiritual as pessoas podem receber de nós? Da minha pessoa, da sua pessoa? O que as pessoas conseguem extrair de bom de nós? Como apacentar? Como um pastoreio, como cuidado? Que tipo de cuidado espiritual as pessoas também podem esperar de nós? Aqui nesse aspecto, o Senhor quer que nós tenhamos cuidado com essas pessoas. E esse cuidado, como o Senhor tinha com Pedro, como tem com a igreja de hoje, é justamente fazer com que Pedro se fortalecesse ainda mais, se capacitasse ainda mais. E a ideia é que nós, igreja, fazendo isso, nós venhamos capacitar também outros cristãos ainda mais, irmãos. Ainda mais. Eu costumo dizer, queridos, que nós, a título de Rio de Janeiro, estamos em campanha de missões. Eu creio que você já ouviu vários relatos. Domingo aqui foi uma bênção o que nós recebemos aqui. Se você não recebeu, o áudio está gravado, né, Clebes?
Eu acho que ficou gravado o culto de domingo, o áudio. Se ficou gravado, se você não pegou, você pega para você tentar ouvir. A escassez que existe de um lado e a oferta que nós temos do lado de cá. O que é que nós temos hoje aqui, pastor? Igrejas abarrotadas de gente, igrejas coladas praticamente uma com as outras, igrejas, templos, pregando, falando, mas pregando a sua maneira. E a nossa missão hoje, irmãos, nosso apacentar hoje, o nosso pastorear hoje, também em relação a essas pessoas. Quantas não são as pessoas que chegam até nós? Eu preciso ressaltar isso. Uma expressão que o pastor Tadeu muito usa aqui: nós não estamos na condição nem de melhor, nem de pior do que ninguém, muito pelo contrário. Nós somos uma igreja que é o quê? Comprometida com a palavra de Deus. É isso que faz diferença entre nós. Não somos melhores, mas somos comprometidos com a palavra de Deus. E quando nós olhamos, irmãos, ao nosso redor, e o que chega às vezes até nós é desesperador. Pessoas que estão em comunhão, mas estão como se tivessem sem pastores. E a Bíblia fala sobre isso, sem pessoas para orientar, sem pastor para alimentar. A verdade é o que nós temos hoje, irmãos, a título de igreja para todo gosto, irmãos. Para todo gosto. Igreja para cura você tem, igreja para milagre você tem, igreja para prosperidade você tem, igreja para libertação você tem. Você tem igreja para tudo isso, irmãos. Mas quando você chega a afinco destas igrejas, são igrejas que não têm compromisso com o quê? Com a palavra de Deus. O evangelho sem cruz, sem renúncia, sem mudança, sem transformação. E é o tipo de pessoas, e são o tipo de ovelhas que chegam até nós, irmãos. A nossa responsabilidade é muito grande. Além de pregar para as pessoas que ainda não têm Jesus, hoje, digo a título de Rio de Janeiro, que é a nossa realidade, é o que nós vemos. Nós recebemos pessoas que chegam aqui em nossa igreja atordoada por coisa que veem, que ouvem em culto, que vão, que é assim, que é assado, que é aquilo outro. As pessoas vêm para cá horrorizadas, irmãos. E isso, volto a dizer, não nos faz de nós sermos melhores, mas faz de nós termos a atenção de que esse apacentar em muito pode depender de nós. E é esse depender que às vezes eu não estou como pastor, pastor Tadeu não está como pastor, pastor Davi não está como pastor, mas você está como homem de Deus, como uma mulher de Deus, ao lado de uma pessoa dessa. Lembra do ombro amigo? Talvez seja esse ombro amigo que você pode estar sendo hoje na vida de alguém, irmãos. E por favor me entendam, a nossa ideia aqui não é pichar, criticar a igreja, não é isso não, irmãos, pelo contrário, muito pelo contrário. Isso precisa ser preocupante para nós. Por que, pastor, que isso precisa ser preocupante para nós? Porque se formos olhar, irmãos, a quantidade de igreja que nós temos na nossa comunidade, mas ao mesmo tempo que nós temos uma quantidade grande de igreja, a gente não vê diferença. A gente não vê diferença no comportamento social. A gente não vê diferença no comportamento familiar. Alguma coisa está errada, irmãos. Alguma coisa está errada. Pessoas que até estão na igreja, igrejas que estão, como eu falei, colocando gente para fora. Mas os objetivos são dos mais variados que você pode trazer na sua mente aí, do que é que essas pessoas estão recebendo ali e quais são os objetivos que estão levando elas até ali. É a igreja atual, irmãos. E aí o Senhor olha para nós, como olhou para Pedro, e fala para nós: apacenta essas pessoas também. Elas são minhas ovelhas. Por que são ovelhas do Senhor? Porque eu entendo, irmãos, que elas já ouviram de Jesus de alguma forma. De alguma maneira elas já ouviram falar acerca de Jesus. Mas hoje, estão precisando de um alimento sólido. Estão precisando de embasamento espiritual dentro da palavra de Deus. Estão precisando fortalecer os seus passos. E aí que nós aqui, a Soberana Vocação, nessa nossa caminhada, é responsabilidade nossa, irmãos. É responsabilidade minha, é responsabilidade sua, é responsabilidade nossa. Apacentar, amar e pastorear os que estão aqui conosco, os que estão fora e que chegam também até nós. Firmar os passos dessas pessoas. Eu sei que soa,
um tanto quanto estranho quando a gente fala isso, que é a nossa responsabilidade. Mas eu vejo Jesus olhando para Pedro, e eu vejo Jesus também olhando para nós, e em nome do amor que nós proclamamos por Ele, nós apacentarmos as suas ovelhas. O Senhor tem um carinho imenso, um amor tremendo por cada ovelha, por cada vida que se entrega a Ele, irmãos. Cada ovelha conta. E o Senhor tem ciúme de cada uma delas. E o Senhor confia a nós estar ao lado dessa ovelhinha, cuidar dessa ovelhinha, amar essa ovelhinha, pastorear essa ovelhinha. Responsabilidade nossa, irmãos. Amém? O primeiro destaque que eu faço, irmãos, é só esse destaque, é que Deus conta com cada um de nós. Eu lhe convido agora para ir em Hebreus capítulo 11, versículo 6. Vamos avançar só mais um pouquinho, na semana que vem a gente vai continuar nesse ponto. Deus conta com cada um de nós. Hebreus 11, versículo 6 vai dizer assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Amém, queridos? A ideia de galardoador aqui confere galardão, prêmio, que é o que nós estamos falando aqui, né? Prêmio de quê? Da soberana vocação, que é a coroação. Sem fé é impossível agradar a Deus. E o que é a fé, irmãos? O resultado de quê? Do nosso relacionamento com Deus, né? Hebreus vai dizer o quê? Que é o firme fundamento das coisas que nós fazemos o quê? Daquilo que nós nem imaginamos, mas esperamos, porque temos fé. Mas essa fé, ela não nasce assim, irmãos, de uma hora para outra, não. Essa fé é uma fé que é o quê? Construída, é o resultado do relacionamento com Deus. À medida que você conhece a Deus, à medida que esse evangelho é apresentado a você, você conhece a Deus, alguém começa a caminhar com você, a estudar com você, a te discipular, você começa a exercitar a fé dentro do seu coração e começa a crer. E aí, Hebreus vai dizer aqui que sem essa fé é praticamente o quê? Impossível. Não tem como agradar a Deus. Não tem como. Não há outro parâmetro de agradar a Deus sem que nós tenhamos fé. Para uma pessoa crer, irmãos, para uma pessoa crer de fato, de verdade, ela precisa o quê? Receber. Ela precisa receber. Você crê um dia, por que você crê um dia? Porque você recebeu, porque você acreditou, porque você compreendeu. E houve uma ação humana ali para que você chegasse até ali, para que você fosse até a igreja. Ah, pastor, mas eu me converti ouvindo rádio, mas tinha um radialista lá atrás falando para que você pudesse se converter. Ah, mas eu me converti num programa de televisão, mas tinha alguém ali falando para você. O fator humano, irmãos, em algum momento vai estar ligado ao nosso posicionamento cristão, à nossa caminhada cristã. Aí, irmãos, lá em Romanos 10, 17, vai dizer assim: e assim a fé vem pelo quê? Pela pregação. E a pregação vem por onde? Pela palavra. Quem prega, irmãos? Quem prega? Eu pergunto para vocês. O pastor, né? Vamos responder. Quem prega é o pastor. Não é essa a resposta lógica? Mas quem prega somos nós, irmãos. Esse texto aqui, ó. E assim a fé vem pela pregação. E a pregação pela palavra. Que pregação é essa? A pregação que nós apresentamos, irmãos, que nós pregamos, todos nós, sem exceção. E o que nós pregamos? A palavra de Deus. A palavra de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 14, vai dizer assim: como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada, presta atenção, daquele a quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há o quê? Quem pregue. Perceba como é nossa responsabilidade, irmãos. E mais uma vez aqui, Paulo afirma, irmãos, que nós somos responsáveis. É responsabilidade nossa o pregar. Aí, lógico, né? Num contexto bem igreja, né? As pessoas vão dizer assim: ah, mas quem tem que pregar é o pastor.
E tem pessoas, às vezes, que se limitam, né? Se limitam, não. Tem pessoas que têm aquele posicionamento de fazer assim, ó, vou convidar fulano para ir à igreja comigo, né? Não é sempre assim? Para que, chegando na igreja, o pastor seja usado por Deus, pregue, e essa pessoa receba a palavra de Deus, aceite a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Legal, legal, perfeito. Perfeito. Mas a responsabilidade aqui não chega ao extremo da pessoa ter que ter todo esse conjunto, toda essa arquitetura. A palavra precisa ser pregada, irmãos. Precisa ser pregada. Tem um momento que você tem, as oportunidades, né, que você tem às vezes de pregar, que só está você e a pessoa. Seja no ônibus, no mercado, no hospital, na fila da consulta, não importa. Tem momento em que a pregação vai estar com você. E aí ele pergunta, como essas pessoas vão crer se não tem quem pregue? Aí você fala assim, vamos comigo na igreja no domingo, você encontrou com a pessoa na segunda, olha só. A pessoa fala, eu vou no domingo, chega a quarta, a pessoa bate as botas lá e foi. Como é que fica a nossa consciência? Como é que fica o nosso pensamento? Deixamos o quê? A oportunidade passar. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você, a pregação da palavra de Deus. Eu sei que você vai dizer assim, pastor, mas eu não entendo nada de homilética, de hermenêutica, de oratória. Eu não entendo nada disso. Eu nunca fiz seminário. Nunca fiz seminário. Mas, querido, mas Deus é tão bom. Deus é tão bom que às vezes nós pregamos e falamos até mais com as nossas ações do que com as nossas próprias palavras. Lá em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 2, o apóstolo Paulo vai dizer assim, vós sois a nossa carta, escrita onde? Em nosso coração, conhecida e o quê? Por quem? Lida por quem? Por todos os homens. As pessoas estão olhando para nós, irmãos. As pessoas estão olhando para a nossa vida. As pessoas estão olhando para como nós somos. E sabe o que é legal? Legal no bom sentido da palavra? É que as pessoas que a gente menos imagina, essas pessoas estão olhando para nós, para a nossa postura, irmãos, para a maneira como nós vivemos, como é que nós somos. E sabe onde é que nós somos, onde realmente nós somos? Na nossa casa. Lá na nossa vizinhança, ali próximo das pessoas que nós estamos, ali nós somos quem nós somos, e ali as pessoas nos conhecem. E é triste demais, irmãos, relatórios que temos às vezes, ou que ouvimos de pessoas, às vezes, coisas que nos entristecem, coisas que envergonham o Evangelho. E há dois perigos em relação a isso aqui também, irmãos. O primeiro perigo, há crente, né, que rapidamente se exime dessa responsabilidade e usa aquela expressão, olha para Cristo, não olha para mim não olha para a minha vida não sei se vocês já tiveram o desprazer de ouvir alguém falar assim, não olha para mim não, olha para Cristo, né? Não olha para mim não, olha para Cristo, não olha para a igreja não, olha para Cristo. Como, irmãos? Como? Se a própria palavra de Deus diz que nós somos essa carta, que todos os homens estão lendo, as nossas ações, quem nós somos, como nós lidamos. Eu pergunto para você, irmão, a sua presença aonde você vai, assim que você chega, as pessoas conseguem identificar que ali chegou um homem de Deus, que ali chegou uma mulher de Deus, ou que ali está um homem de Deus, ou que ali está uma mulher de Deus? Percebam a responsabilidade que nós temos? E é tão bom, irmãos, quando nós chegamos em certos ambientes, as pessoas falam para você, nossa, você chegou aqui, você trouxe uma presença tão... É o Espírito Santo de Deus, irmãos. E é tão bom quando as pessoas conseguem te identificar, né? Conseguem ver assim. E quando você não faz diferença nenhuma, nem mesmo quando você chega. As pessoas não conseguem te identificar. Não conseguem ver que você é um homem de Deus ou uma mulher de Deus. O apóstolo Paulo é de uma coragem, irmãos, tremenda, que você conhece bem, um versículo que você conhece, todos nós conhecemos muito bem. Lá em 1 Coríntios, não coloquei na transmissão, 11, versículo 1, quando ele vai dizer o quê? Sejam meus o quê? Imitadores. Paulo está dizendo assim, olha para mim. Ao invés de se esquivar, Paulo está dizendo, olha para mim, olha para a minha vida.
Olha para a minha vida. Irmãos, como é bom nós vermos homens de Deus que a vida deles ou delas é uma verdadeira pregação para nós, irmãos. Eu não sei se vocês têm alguma pessoa que vocês olham assim e falam, homem de Deus, mulher de Deus, aquela pessoa que é diferente, que é cheia do Espírito Santo de Deus. Como é gostoso, irmãos, a gente viver isso e chamar essa responsabilidade. O apóstolo Paulo fez, olha para mim. Olha para mim. Segundo perigo, irmãos, que tem no meio disso aqui, é quando a gente ouve aquela frase, né? Tão desagradável, que vai dizer assim, para ser crente igual a fulano? Aquela pergunta que às vezes as pessoas falam, para ser crente igual a fulano? Eu prefiro o quê? Continuar no mundo. Que triste, irmãos. Que triste. Eu não sei como é que essa pergunta chega ao seu coração, mas para mim machuca muito. Para ser crente igual a fulano? Lá em Mateus, não mandei a transmissão, mas você sabe muito bem, capítulo 5, versículo 13, o texto vai dizer que nós somos o quê? O sal da terra e a luz do mundo. E a ideia de sal aqui, irmãos, sal e luz, sal em especial é dar o quê? Dá tempero. Dá tempero. Eu não sei quem já esteve internado, eu nunca estive, mas de tantas visitas ao hospital, o pessoal fala muito da comida do hospital, né? Da falta do sal. Né? Que é assim, que é assado, que é não sei o quê, que tá. O sal, quando bem usado, quando bem, né, na medida certa, ele faz o que com a comida, irmãos? Dá sabor, né? Tem comida que é gostosa, né? Tem coisa que é gostosa às vezes de comer. E eu vejo essa questão do sal da terra aqui, o crente que faz o que na vida de outra pessoa? Dá sabor para a vida da pessoa, dá sentido para a vida da pessoa, porque tem um extremo também, o sal em excesso, né? A comida salgada, né? Essa semana lá em casa a gente fez, né, Paulo, uma costelinha lá, botamos de molho lá quase 24 horas para tirar o sal, né? Senão depois ficar ruim. Costelinha, costela aquilo, né? Falando de mim, ó, carne, falando de carne salgada. Por quê? Porque demais faz o que também? Estraga, não fica legal. Mas a ideia aqui de sal da terra é dar justamente o quê? O tempero. Aí quando a pessoa usa isso aqui, ó, para ser crente igual a fulano, sabe o que o texto vai dizer no finalzinho? Se o sal não servir para salgar, para temperar, de nada mais presta, a não ser para fazer o quê? Ser lançado fora e ser pisado para quem? Por quem? Pelos homens. Percebam que a mesma carta que é lida pelos homens, o sal, se não for bem preparado, se não for bem usado, ele também é pisado pelos homens. E é triste demais, irmãos. Isso é triste demais. Deus conta com cada um de nós. Com cada um de nós. Com todos os nossos defeitos, com todas as nossas falhas, mas Deus conta com cada um de nós para que sejamos bênção. Preste atenção nisso, irmãos, que é o que estamos falando aqui. Para ser bênção na vida de outras pessoas que estão aonde? Aqui, ó. Jesus, quando fala com Pedro, ele está falando para Pedro cuidar de quem? De quem já estava ali. Ah, pastor, mas quem está lá fora não merece o cuidado? Claro que merece, mais do que nunca. As pessoas que ainda não têm Cristo. Mas a palavra aqui é para as pessoas que já estão aqui. E Deus conta, irmãos, com cada um de nós. Deus conta com a nossa vida. Deus conta com o nosso testemunho. Deus conta com o nosso posicionamento. Deus conta com cada um de nós. Comigo e com você. E que, para esse ponto aqui, na semana que vem, nós vamos continuar. Vamos parar por aqui. O rebanho pertence ao Senhor. Todos nós somos responsáveis em ajudar o pastor. A responsabilidade final e central é do pastor, nós sabemos disso. Mas o passo a passo, estar junto, é responsabilidade nossa, de cada um de nós. O rebanho pertence ao Senhor e o Senhor conta com cada um de nós. Terminamos, irmão, o ponto de hoje, capacitar outros cristãos, né? Que é a nossa terceira vocação. Foi para isso que Jesus
ensinou os discípulos, nos ensina, e nós precisamos viver da maneira que agrade ao Senhor e que sejamos bênção na vida da nossa igreja. Deus conta também com cada um de nós. E na semana que vem, a gente dá mais um passo aqui nesse mesmo tema, nesse mesmo tópico aqui, nesse terceiro parágrafo do nosso estudo. Amém, queridos?